Beleza. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos começando, né, a primeira esquina do reumatismo do ano. E começando em grande estilo, a gente conseguiu, né, angariar a Miriam Maia para um evento da Sociedade Mineira. E a gente já fez um dedo de prosa, foi super prazeroso. E eu acho que é um assunto que todo mundo tem dúvida de próteses e órteses. E a gente muitas vezes fica sem saber o que fazer com aquele paciente, às vezes não sabe nem que tem aquele recurso. Então, eu acho que vai ser muito bom a gente fazer essa esquina do reumatismo. Então, eu vou apresentar a Miri e o Alisson, e aí eles dão um oi, e aí a gente vai começar a falar sobre como que vai ser, né, a esquina, bem legal. Então, a Miriam Maia é reumatologista titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, especialista em Medicina Física e Reabilitação pela Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e médica reumatologista e fisiatra da Santa Casa de Passos. O Alisson Alves, ele é fisioterapeuta, gestor comercial e responsável técnico do Shopping Ortopédico, Cirúrgico e Hospitalar. Boa noite, gente. Pode. Boa noite. A palavra é de vocês aí para cumprimentar o pessoal. Bom, queria dar boa noite a todos, agradecer pelo convite de estar participando desse bate-papo. É a primeira vez, inclusive, que eu participo de uma live e espero poder ajudar, espero ser o mais claro possível mediante a apresentação de algumas órteses, de alguns produtos que a gente tem aqui a gente trabalha aqui no Shopping Ortopédico. Dentre elas, algumas novidades que a gente vai apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu vi aí pelas fotos, né, tanto de gente que eu não via há 1000 anos, que fizeram parte da minha vida. Hoje as órteses e as próteses fazem parte da minha vida como reumatologista. Eu sei da dificuldade da gente em prescrever, até por causa dos grandes avanços que existem nessa área. Então, eu me sinto muito em casa em poder estar aqui e poder passar um pouquinho do que eu sei, principalmente em relação aos nossos pacientes. Acho que a Miriam ficou muda para mim. Ficou para vocês também? Sim. Sim. Vitória escreveu que sem som. Miriam, só o finalzinho, você repete, que você falou tudo, né, que você aprendeu durante a vida. Que eu acho importante demais poder estar aqui. Faz um gesto aí, se esperar um minutinho que a internet. Só um minutinho. Ela está dando desconexão na internet. Tá, só testando a conexão aqui, Mariana, só um minutinho. Ah, tá. Ok. O que eu estava falando é que eu acho muito importante, como reumatologista, passar para vocês o que eu sei e dar, depois dessa exposição, dar total independência para que vocês consigam prescrever todas as órteses sem medo e sem dificuldade, porque vocês vão ver que, na realidade, é muito fácil. Ah, ótimo. Eu já vou orientar mais ou menos como é que a gente vai fazer. Vai ser uma coisa bem prática para o pessoal. A sugestão da Miriam foi a gente fazer uma sequência para falar das órteses, começando por pescoço, depois cotovelo, mãos e punhos, joelho, pés, e ainda no final a gente tentar falar um pouco de coluna, algumas novidades que tem. Então, a gente vai seguir essa sequência. Enquanto estiver falando de cada segmento, vocês podem me mandar a dúvida aqui no chat, que aí eu posso perguntar para a Miri e para o Alisson, sem problema nenhum. Então, assim, só para começar, Miriam e Alisson, vocês podiam explicar, né, brevemente o que é órtese, inclusive a diferença do que é prótese, né? Só para a gente explicar que a gente vai falar mais hoje de órtese, um pouco da evolução que isso tem hoje, que isso traz, né, de mudanças, e depois vocês já podem começar a falar de pescoço, mas primeiro só essa introdução para todo mundo ficar aí bem pareado. Por que você fechou? Órteses são mecanismos de
que vão nos auxiliar na substituição, no apoio, no ganho de mobilidade, né? A gente usa muito, muito mais órteses do que próteses na reumatologia. Já as próteses são mecanismos de substituição. Hoje, graças a Deus, a gente tem usado na reumatologia as próteses, principalmente nas vasculites, quando existem amputações. Então, dentro das próteses, eu tenho as próteses funcionais e tenho as estéticas, que são a que a gente tem usado com alguma frequência nas amputações de membros superiores, onde falta um dedo ou um pé, e elas simplesmente funcionam para estética realmente, mas a órtese é o grande movimento da gente dentro da reumatologia nas nossas patologias. Ótimo. Então, não sei se o Alisson quer complementar, mas se não quiser, a gente já pode começar a falar um pouco das órteses de cervical, de coluna cervical. Quais seriam, né, as doenças que a gente consegue usar, os benefícios? Bom, podem começar a ensinar a gente aí. Complementando um pouquinho, só um pouquinho a fala da doutora Miriam, referente à evolução. Tá? Hoje, a linha de órteses evoluiu muito. Eu me recordo que na minha época de faculdade, eu tive, inclusive, essa disciplina na grade curricular que chamava-se órtese e prótese. E o que eu aprendi naquela época, o que eu tive de exemplo na minha época de faculdade, em comparação para o que nós temos hoje no mercado, foi uma evolução assim, enorme, tanto em critério de órteses que são confeccionadas, que são produzidas aqui no nosso país, no nosso amado e querido Brasil, quanto a alguns modelos, algumas órteses que vêm de fora, que são fabricadas nos Estados Unidos, principalmente na Europa, na Alemanha. Então, houve uma evolução muito grande. Tá? Iniciando, mediante ao que a doutora Mariana falou, a gente vai falar um pouquinho, tá, gente? Eu trouxe algumas órteses, principalmente as que são mais inovadoras, porque se eu for expor aqui realmente a quantidade, o volume de órteses que a gente tem aqui no Shopping Ortopédico, essa live ela duraria não menos de 4 ou 5 horas. Então, assim, eu tentei filtrar o máximo possível e trazer realmente as órteses que são mais indicadas, o que a gente recebe mais indicação médica, e também as que são mais novas no mercado, tá ok? Só pegando um gancho no que o Alisson falou, até foi a Vicky que perguntou sobre uma órtese dinâmica de cotovelo. Isso foi um grande avanço que a gente teve. Quando eu formei, as órteses eram todas estáticas, então eu tinha uma contratura de cotovelo, eu fazia uma órtese, daí 15 dias eu trocava e ficava super oneroso para o paciente. Então, as órteses dinâmicas que o Alisson, ele vai mostrar muito do material e eu vou ficar aqui para alguma patologia. Então, assim, é uma coisa que diferenciou muito nas órteses. O grande boom para a gente aqui, como reumato, eu tenho que falar que eu faço parte de uma equipe de reabilitação e é muito bonito hoje porque, no final das contas, o nosso paciente conta comigo, com o Alisson, com a Marilda, que é técnica, com a Mariana, que é técnica, e então é uma equipe que olha ele e a gente tem sempre o apoio da equipe de reumatologia, que a gente vive um buscando auxílio no outro, né? E esse ano a gente fez uma aquisição fantástica, que foi um robô, que ele possibilita que eu capte imagens na Argentina, em outro estado, através de um scanner. O médico de lá, ele me manda esse scanner, eu copio o scanner aqui, mando para o computador, trato a imagem e a órtese sai fresada daqui. Então, isso eu acho que foi realmente o grande avanço que a nossa equipe trouxe. Então, você pega um paciente com uma fratura em Maceió, como eu falei para a Mariana que a gente já teve, é feito o scanner lá, a imagem é tratada aqui e no segundo dia um paciente com uma fratura que seria cirúrgica lá, mas que o pai não quer que o paciente opere lá, a gente manda o colete, ele pega o avião e no outro dia ele está sendo operado aqui. Então, a gente faz isso para todo tipo de órtese. Então, acho que essa mudança de material, de leveza,
de esquecer um pouco o gesso e tornar os materiais cada vez mais leves, e essa facilidade de pegar uma órtese na Argentina, igual a gente tem pego, e ela ser feita aqui no Brasil, tem sido um grande avanço para a gente na reumatologia. E eu falei para a Mariana que a gente, como reumato, que os biológicos viraram nossa vida, as órteses hoje, como reumato, eu me sinto assim, extremamente satisfeita, porque elas mudaram a vida dos nossos pacientes. E dificilmente um paciente sai do meu consultório sem que procure o Alisson ou algum físio da equipe e saia com uma órtese indicada, né? Eu descrevo a patologia e ele, como já sabe de tudo, de todo tipo de órtese, das indicações, ele já me ajuda muito na colocação e, às vezes, até na orientação de uma órtese nova que chegou e que muitas vezes eu não sei. Bom, gente, então, vamos lá, né? Vamos começar a apresentação de alguns dos nossos produtos. Só uma pequena observação. O shopping ortopédico tem a política de atender da melhor forma possível os nossos clientes. Como que se enquadraria isso? Então, os nossos clientes chegam com um pedido médico, procurando qualquer tipo de produto, qualquer tipo de órtese e ou prótese, e simplesmente a gente não atende, a gente não é uma venda de balcão. A gente faz questão de não só experimentar, como ensinar os nossos clientes a utilizar essas órteses. E qualquer dúvida recorrente que nós possivelmente podemos ter em relação a alguma órtese prescrita, a gente sente, sim, a liberdade, às vezes, de entrar em contato com o médico, entrar em contato com o profissional para sanar essa dúvida e, ou, às vezes, até orientar ou, às vezes, questionar sobre a mudança de uma órtese mediante a real necessidade de um paciente, uma vez que a gente tem uma gama muito grande de produtos, tá ok? Bom, vamos começar então pelas órteses mediante o nosso cronograma, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os colares, né? A linha de colar cervical. Se eu for esmiuçar, eu tenho aqui hoje no shopping ortopédico em torno de 5 a 8 modelos de colar cervical diferenciados, tá? Mas eu trouxe 2 que são os mais indicados, que são os mais procurados, os mais prescritos, que é um colar cervical de espuma, que eu creio que todos já devem conhecer, né? Com certeza já deve, às vezes, ter prescrito ou ter visto alguém usar um tipo de colar desse. A gente tem muita prescrição desse colar para quê? Às vezes um torcicolo, um paciente que tem um leve torcicolo ou um desconforto na região cervical, uma má postura leve. Então, assim, a gente recebe muita prescrição para esse tipo de produto, tá? Às vezes para dar um alívio, ou um pós-cirúrgico de uma hérnia de disco, onde você já teve um desmame de um colar rígido, semi-rígido, e aí opta por um colar cervical de espuma para dar mais conforto, às vezes durante o sono ou durante uma carga pesada de trabalho. Fora esse colar de espuma, que é um colar maleável, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um colar rígido, que é um colar, inclusive, importado, é um colar da Aspen, tá? É um colar americano. Qual que é a função principal desse colar? O porquê que eu trouxe esse colar? Primeiro, porque ele é um colar que ele é adulto, só que ele atende 90 a 92 ou 93% da população, por ser um colar que ele é tamanho único. Eu consigo ajustar tanto a circunferência quanto a altura do apoio mentoniano, tá? Isso de uma forma bem simples e bem tranquila de se fazer. Então, ele é um colar que ele tem toda a estrutura de apoio com uma espuma, tá? É um padzinho de espuma, bem confortável. Esse pad, ele cabe sim à substituição. Então, um paciente que vai usar um colar durante um período longo, onde você tem, às vezes, que substituir essas espumas,
a gente consegue fazer a substituição. Ô, gente, se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta, tá? Vocês, por favor, fiquem à vontade, que eu vou pegar o gancho aqui e vou direto. Alisson, já vou te interromper aqui. Claro, por favor. Quando você estiver falando, já fala para a gente assim, em qual doença a gente poderia usar, qual que é a indicação, né, da gente pedir um colar desse para um paciente nosso reumatológico. Em quais condições esse seria um colar adequado? Bom, esse colar aqui, ele é muito indicado, por exemplo, para uma hérnia de disco ou uma osteoporose, uma degeneração óssea, ele é indicado. Ou também para uma má postura. Às vezes, um paciente que tem aquele padrão cervical, onde você já tem ali uma degeneração óssea, um padrão mais flexor, sim, seria um colar para apoio, tá? Como que eu consigo ajustar a altura desse colar? Bem simples. Ele tem aqui não sei se está dando para ver aí, creio que sim, tá? Um sistema de ajuste bem simples, onde eu consigo graduar, são 7 níveis de altura, que eu consigo graduar a altura desse colar, tá? Eu tenho usado muito esse colar no paciente que eu pego com espondilite, que está com muita dor cervical, sabe? Como ele tem essa catracazinha que ele mesmo move, então ele vai adequando a altura para que a dor diminua até que o remédio que a gente use faça efeito, né? Então, particularmente, eu uso ele nos casos mais graves, nos casos onde tem fratura, onde o paciente não pode operar, ou ele tem comorbidade que evitam uma possível cirurgia. Mas eu tenho tido um resultado muito bom nos estágios iniciais da espondilite e nos casos mais graves, né? O outro a gente usa mais rotineiramente, mais nos casos de dor, né? O outro já é um colar mais robusto, é um colar que a gente usa com mais propriedade em doenças mais graves. Tem um apoio melhor, uma sustentação melhor do corpo. E uma coisa importante é que ele não deixa que ocorram escaras, né? Que o paciente geralmente está deitado, então ele auxilia muito nisso também. Perfeito. Alguma dúvida? Algum Ótimo. Questionamento? Bom, acho que por mim não. Se alguém quiser perguntar ao vivo também pode, ou então se quiser me mandar aqui no chat, senão a gente pode prosseguir para o próximo tema. Vai ser cotovelo, é isso, Alisson? Vamos passar para membro superior, vamos passar para cotovelo. Eu não sei se é de curiosidade de vocês saberem valor de alguns dos nossos produtos, tá? Mas, se caso alguém quiser saber, por favor, sinta-se à vontade em questionar, porque às vezes tem alguns atendem um nível de paciente, atende outro nível, então fiquem à vontade, tá? Para perguntar. A linha de membro superior, vamos começar aqui com o cotovelo, tá? Essa aqui que é a órtese dinâmica de cotovelo, tá? É o imobilizador articulado de cotovelo. Ele é um produto que ele é importado, tá? Ele é um produto americano. A gente tem desse produto nacional, a gente trabalha com esse produto também nacional, é da marca Salvapé, creio que vocês já devem ter escutado falar, porém não é com tanta eficácia. Eficácia em que sentido? Eu não consigo ter uma graduação tão fina a nível de graus de flexão e ou extensão e ou também imobilização, como esse produto tem, como esse brace de cotovelo tem. O que mais que ele tem? Ele é um tamanho único, tá? Onde eu consigo graduar tanto o comprimento do antebraço quanto o comprimento do braço. Então, ele é muito simples, muito fácil da gente estar trabalhando essa regulagem, tá ok? Ele tem uma trava de segurança. Como que funcionaria essa trava de segurança? Por exemplo, aí eu quero manter o cotovelo do meu paciente em flexão de 90 graus. Tá? Em flexão de 90 graus. Eu travei ele aqui em 90 graus e aciono na trava de segurança, de forma que ele não movimenta. Mas eu preciso que o meu paciente ganhe a extensão.
mas eu quero a extensão livre, eu quero que ele fique em 0 graus de extensão. Então, vou deixar a extensão para que ele faça até ele conseguir uma extensão completa. Eu simplesmente destravo e ele vai ficar com a extensão liberada. Uma vez que a extensão ficou liberada, o paciente vai fazer o movimento. Ah, bacana, eu estou querendo que ele fique somente com 70% liberado em extensão, e o restante, em flexão, e o restante, a extensão completamente liberada. Ou então, quero que trave também extensão em 30 graus. Então, eu tenho uma série de regulagens que pode ser feito nesse produto, tá? É um produto hiper leve. Se eu estiver enganado, ele deve pesar aqui em torno de 300 gramas. É muito leve mesmo. A parte onde você tem contato com a pele, ela é acolchoada, tá? E ela tem também uns detalhes, ela tem uns ressaltos no acolchoamento, de forma que ele fique bem acoplado, não fique escorregando, mesmo se for posicionado em cima de uma roupa, em cima de uma camisa de manga comprida, tá ok? Indicação. A gente tem muita indicação aqui para tratamento de fraturas de cotovelo, tá? Para luxação ou subluxação de cotovelo também, a gente tem muita indicação desse produto. E uma coisa interessante que a gente trabalha com ele, eu trabalho tanto para venda quanto para aluguel. Esse aqui é o único produto que o shopping ortopédico trabalha dessa forma, tá? Então, se o paciente, por exemplo, vai usar o aparelho durante uma semana, que a gente pega aqui 1, 2 semanas, então, às vezes, vale a pena ele alugar o aparelho em vez de adquirir, porque uma vez que ele também utilizou esse aparelho, ele não tem muita função mais. Então, ele não sabe, muitos questionamentos, inclusive, que a gente tem, é isso, o que eu vou fazer com esse aparelho após o uso? Como que eu faço? Vocês pegam de volta, não pegam? Eu dou. Então, a gente tem esse modo de aluguel, tá ok? O Alisson, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Por exemplo, o paciente que está com uma limitação de cotovelo. Aí aqui eu faço 2 perguntas. Uma até mais para a Miriam, essa assim, numa doença ativa. Se a gente tem algum uso para isso. E outra seria uma limitação de cotovelo sequelar. É possível a gente ter algum ganho de mobilidade com essa órtese? Como é que funciona assim nessas 2 situações? Um paciente, a gente vê muito em AIJ, né? Os pacientes ficam adultos com muita sequela de cotovelo, né? Muita limitação de extensão. A gente tem um ganho ou não? Se for utilizado em conjunto às vezes com uma fisioterapia, sim, você consegue ganhar a extensão durante um tratamento fisioterápico e mantendo essa extensão utilizando essa órtese. Tá? Uma vez que se você ganha um movimento de extensão, você ganha graus de extensão no tratamento fisioterápico, e se você não coloca nada para conter isso, a tendência é o paciente voltar com o padrão flexor. Ele volta com a flexão toda que você ganhou. Então, sim, há possibilidade de estar trabalhando, sim, para ganho de extensão em pacientes com uma contratura. E vice-versa também, tá? Para ganho de flexão. Eu consigo, sim, fazer esse trabalho utilizando essa órtese. E uma coisa interessante é que a Vitória lembra da nossa residência, esses controles eram feitos com talas, com a tala de shade, que era terrível, era amarro, o paciente sofria, a gente torcia a tala, imobilizava o paciente, ele gritava de dor, você mantinha aquele grau de flexão ou de extensão que você queria, assim que ele saísse da fisioterapia. Hoje não, hoje a fisio é extremamente importante, mas eu não posso pensar num paciente fazendo 1 hora de fisioterapia e ficando 23, com a musculatura solta. Então, com essa órtese, com a graduação feita pelo próprio paciente, ela se torna menos indolor e menos invasiva. Então, foi um grande avanço para a gente no ganho de ADM dos nossos pacientes, inclusive na doença ativa. Na doença ativa, eu posso usar órteses mais baratas, que se eu ver que vai ter um prognóstico muito bom, eu posso fazer uma órtese, mas numa órtese onde eu tenho uma contratura meio que estabelecida, mas que eu vejo que com a medicação eu vou ter ganho, essa órtese é super bem indicada. Perfeito? Alguma dúvida? Muito bom, Alisson. Bom, dentro do cotovelo, a gente tem mais alguma coisa, uma epicondilite?
Tenho sim aqui, ó. Epicondilite, um queridinho, viu? Uma cinta tênis elbow. Bom, bem simples, bem tranquila, é simplesmente uma cinta onde eu tenho como graduar, eu consigo graduar um ponto de para cá, para a câmera de cá. Eu tenho um ponto aqui de apoio, tá? Onde vai ser posicionado em cima da musculatura para tratamento de epicondilite lateral ou medial, tá? Bem simples de utilizar, o paciente se adapta bem com esse produto, tá? E, inclusive, a gente tem relatos aqui a gente posiciona esse produto nos nossos clientes e eles já relatam que houve uma melhora, tá? Então, ela é posicionada com uma tirinha de velcro e eu tenho uma cinta onde eu vou graduar, né? Ou vou ajustar de uma forma que não incomode tanto o cliente ou o paciente. E sempre posicionado, eu preconizo aqui, eu falo inclusive com os nossos funcionários, para a gente tentar padronizar, sempre posicionando, a gente mede 2 dedos abaixo do epicôndilo, onde é posicionada essa cinta. Deixa eu mostrar do lado de cá, né? A gente posiciona 2 dedos abaixo do epicôndilo, onde é posicionada a cinta para dar uma compressão, uma ligeira pressão nessa região. Essa almofada, epicondilite lateral, ela é posicionada aqui, a epicondilite medial, ela é posicionada na parte interna do antebraço. Perfeito? Tenho outros produtos, tá, voltados para epicondilite. Eu tenho uma cinta dessa que ela já é um produto mais em conta porque ela tem uma tala. Assim, tem alguns pacientes que adaptam bem com ela, tem outros que não, porque essa tala acaba que traz um pouco de incômodo, elas são 2 pontos de aperto, 2 pontos de ajuste, então a adaptação, até a colocação é um pouco mais difícil. Esse é o produto bem mais fácil, bem mais simples, e é o que a gente mais comercializa, inclusive. Tá ok? Ótimo. Certinho? Podemos continuar? Podemos. Bom, vamos lá. Agora vamos Mário, pode fazer uma pergunta? Claro, vamos lá, Gustavo. Rapidinho, em relação à epicondilite aguda, quanto tempo o paciente deve usar a órtese? Ele dorme com a órtese ou só na hora que ele vai fazer atividade? É sempre uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Boa pergunta. Bom, dormir com a órtese, não. Tá? Não é indicado dormir com a órtese. Agora, o período de uso. Olha, vou praticar uma atividade física, o jogador de tênis, a gente tem muitas pessoas que têm, inclusive falam que é a doença do tenista, mas dependendo da atividade que a pessoa for utilizar, for fazer, claro, ela pode estar utilizando essa órtese, tá? Não tem contraindicação, ela é uma órtese que ela não tem contraindicação. Eu só não oriento utilizar durante o sono, tá ok? O porquê? Olha, a órtese costuma sair do lugar e, às vezes, em vez de auxiliar, traz um incômodo maior. Então, durante o sono, não tem necessidade de utilizar essa órtese. Muito bom, obrigada, Alice. Por nada. Bom, vamos para alguma observação? Quer falar alguma coisa, também? Bom, então vamos agora para mão, tá? Punho, mão e dedos. Trouxe algumas órteses aqui. Mão é uma coisa que a gente precisa muito, hein, Alisson? Porque artrite reumatoide, osteoartrite de mãos, é uma coisa que a gente precisa muito. Já pode ir falando aí relacionada a no que a gente vai prescrever. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Já vou começar com uma tala para punho, tá? Um produto também diferenciado, tá? Uma tala para punho com ajuste. Eu consigo graduar e eu consigo modelar essa tala, tá? Ela possui três talas de um duro alumínio que a gente consegue modelar, mediante a necessidade do cliente, tá? Ela é toda de velcro, ela é também acolchoada, ela é como se fosse um veludo, e também tem toda uma série de perfurações para auxiliar na respiração, tá? A indicação para essa tala, bom, pacientes que a gente tem
desvio ulnar, a gente consegue posicionar essa tala, tá? Para fazer essa estabilização desse desvio ulnar. Dores na região da articulação. Deixa eu prender ela aqui para mostrar a vocês. Então, aqui, ó. Ela trava tanto a flexão de punho quanto a extensão e os desvios também, tá? Por ela ter duas talas que abrange mais a lateral e uma tala que pega na região palmar. Então, é uma tala bem confortável que limita realmente todos os movimentos da articulação, tá? Eu tenho também desse tipo de tala que a gente pega tanto punho e polegar. Infelizmente, eu esqueci, é tanto produto que eu esqueci de trazer. Mas a gente tem sim, tá? A tala que abrange punho e polegar. E ela curta, essa aqui é uma tala curta, por sinal, tá? E eu tenho ela longa, que ela já pega praticamente, dependendo do comprimento, todo o antebraço do paciente, tá ok? Isso, e o bom é que é uma tala para se usar durante o dia, né? Porque a gente tem as noturnas, né? Sim, essa aqui pode ser usada também noturna. Pode. Esse material pode ser usado noturno, não tem problema. Mas temos algumas talas específicas também para uso noturno. Deixa eu apresentar uma outra... Não, vou falar dessa aqui. Isso aqui é uma tala em ABS, tá? É uma indicação que a gente pega muito aqui para, às vezes, alguns sequelados de AVC, onde entra um padrão flexor. Então, essa aqui é uma tala de posicionamento. Bem simples, ela é de ABS, é um material plástico rígido, tá? E que segue a anatomia da articulação. Então, ela é posicionada dessa forma. Essa aqui é a mão esquerda, né? Ela é posicionada dessa forma, com os tirantes de velcro para estar fazendo a fixação dela. Alisson, você ficou mudo. Ficou mudo para mim, pelo menos. Não. Ficou mudo, sim. Tá mudo. Tá mudo, né? Tá mudo para mim. Tenta falar de novo, Alisson. Oi, melhorou? Agora voltou. Voltou. Voltou? Ótimo. Voltou. Então vamos lá. Até onde vocês escutaram? Até onde vocês pegaram? Não, só na hora mesmo que eu falei que ficou mudo. Então perfeito. Tudo. A principal indicação, então, que a gente recebe aqui para essa tala são sequelados de AVC. Eu não sei se seria uma indicação, às vezes, para um desvio ulnar, por conta desses tirantes de velcro. Eu, particularmente, eu nunca posicionei esse modelo de tala para esse tipo de tratamento, tá bom? Mas creio que serviria também. Passando para dedos. Duas órteses aqui muito interessantes. Para risartrose. Bom, temos duas órteses aqui, por sinal, são importadas, tá? Uma é americana e a outra, se eu não estiver enganado, ela é alemã. Essa órtesezinha aqui que eu estou manipulando, bem simples, tá? Bem anatômica, bem leve. Ela é de um material que pode molhar, tá? Molhar que eu falo assim, tomei uma chuva ou sujei a mão, vou lavar a mão, preciso tirar a órtese, não tem problema nenhum. Só não aconselho a lavar um carro, lavar uma vasilha, aí eu não aconselho. Mas é uma órtese, sim, que ela aceita água. É uma órtese que ela é bem compacta e bem funcional. A doutora Mira, inclusive, adora essa órtese, indica muito esse modelo, tá?
específico para risartrose, no caso da reumatologia, e também a gente já tá posicionando muito para fratura também, tá? Para fratura de polegar. Ou então alguma aferição, algum outro tipo de patologia onde a gente precisa de imobilizar o polegar. Então, já tenho muitas prescrições desse tipo de órtese. Forma de posicionamento dela. Ela tem tamanhos, tá, gente? É lado direito e lado esquerdo, vai do tamanho P ao tamanho G. É bem simples o posicionamento dela. Ela fica muito bem acoplada na mão. Vamos ver se eu peguei o tamanho certo, que é o meu é o tamanho M. Acho que essa órtese é a qualquer luxo minha na reumatologia, porque você pode escrever com ela, você pode fazer crochê, tricô, não suja, não tem aquele odor das órteses de tecido, e os pacientes são apaixonados nela, assim, é impressionante. Então, tem paciente que opta por não operar. Você fala assim, opera, que vai resolver de uma vez. Não quero. A órtese resolveu tudo e ele realmente faz a opção pela órtese. Então, O Alisson, a Rejane está perguntando o valor dessa órtese. Essa aqui? Bom, a Risoforte, o valor dela é R$190. Tá? Respondido aí, Rejane. Bem anatômica. Obrigada. Bem razoável, né? Bem razoável. Cumpre o papel dela, tá? Que é a imobilização das articulações, de onde acomete a risartrose. E lembrando que a falange distal está liberada. Então, movimento de pinça, segurar uma caneta, segurar um talher, está preservado. Tá? Para retirar, ou melhor, eu posso modelar essa órtese também, tá? Ela é uma órtese que ela é de alumínio e com esse acabamento emborrachado. Então, eu consigo modelar ela também, tá bom? Como eu falei, são 3 tamanhos diferenciados. Para posicionar, são 3 tiras de velcro, onde uma vai prender o polegar e as outras 2 vão ficar no dorso da mão. Bem simples, bem tranquila de se adaptar, não incomoda. Pode dormir com essa órtese? Sim. Inclusive, eu até sugiro e indico dormir com ela. Ela não é uma órtese que incomoda a ponto de atrapalhar no sono ou alguma coisa nesse sentido. Legal, muito bom. Um outro modelo, que também é para risartrose. Essa já é um pouco mais robusta, tá? Mas não deixa de ser funcional. O material que ela é feita é um material bem macio ao toque, bem gostoso ao toque. Inclusive, a fábrica é a mesma daquela órtese para punho, tá? O material é o mesmo. Dela, que ela só tem 2 tamanhos, e ela é bilateral, tá? E tem 2 tamanhos. Então, tamanho 1, tamanho 2. Bem simples de posicionar, tá no lugar. Mais robusta, chama mais atenção do que a Risoforte, mas cumpre o papel, tá? Ela também é uma órtese bem funcional. O sistema dela são 2 talas. Então, tem uma tala mais no dorso, né? E uma tala que pega mais na região palmar, que imobiliza também, imobiliza bem. Não pode ter contato com água. Esse tipo de material não pode ter contato com água. Uma observação que eu vejo nessa tala é que essas talas, ou melhor, nessa tala, nesse imobilizador, que essas talas que ela possui, elas são moldáveis. Porém, se a pessoa fizer muita força ou se ela apoiar em alguma superfície, essas talas elas se moldam por si só por pressão. Então, a única observação que eu faço quando eu comercializo esse tipo de produto para os nossos clientes é exatamente isso, para ter muito cuidado dependendo do apoio onde ela vai colocar, descarregar o peso, que ela pode moldar essas talas que tem aqui dentro, elas podem moldar, elas podem danificar-se. Perfeito. Ótimo, Alisson. E em relação a dedo, né, a gente... Agora... Estou até um pouco preocupada com o nosso tempo, tem tanta coisa para a gente, tanta falar. Preocupa muito para a gente, né, não só os incômodos dos nódulos, né, de Eberden e Bouchard, osteoartrite,
mas também as deformidades da artrite reumatoide, Então, que os pacientes desenvolvem ao longo do tempo. O que é que a gente tem aí que pode ajudar aqui, ó, a gente já nessas vou duas pegar patologias? Peguei aqui 3 modelos, tá? Deformidades em dedo. Essa órtese, tá? Muito utilizada para dedo em martelo, fratura e deformidades também, aqueles desvios de falange distal. Então, uma órtese bem simples, tá? Possuem 5 tamanhos diferentes. Pode sim, aceita água, tá? Pode molhar. Ela é perfurada para auxiliar na respiração, tá? Única observação que eu faço nesse tipo de órtese é que, às vezes, as mulheres têm as unhas um pouco grandes, então ela costuma incomodar um pouquinho na região da unha, mulheres que têm unha grande. Mas, fora isso, é uma órtese bem funcional, tá? Para vocês verem ela bem acoplada, ó. Então, ela limita, tá? Esse desvio de falange distal nas articulações. Os pacientes nossos com Buchar e Heberden, eu acho que saem daqui se deixar, sai com os 10 dedos com as órteses, porque o alívio álgico é maravilhoso. E sempre a gente sabe que o paciente vai bater naquele nódulo que dói, né? Então, meus pacientes são apaixonados nesse tipo de órtese. Essa aqui é um outro modelo de órtese, tá? Com a mesma função. O interessante dessa aqui é que ela ultrapassa, tá? A articulação e ela vai com uma fitinha. Ela vai com uma fita de fixação. Então, se houver a necessidade de fixar ela com uma fita, perfeito. Mas ela, por si só, ela não sai do dedo, tá? E uma coisa também interessante que a gente pode cortar. Às vezes, a pessoa que vai utilizar tem o dedo muito espesso, lembrando que os tamanhos, essa aqui são 7 tamanhos, os tamanhos são pela espessura e não pelo comprimento. Então, às vezes, eu posso ter alguns clientes que você tem as articulações mais espessas, porém o dedo mais curto. Então, eu consigo cortar essas órteses para que não ultrapasse essa articulação, não fique pegando na palma das mãos. Tá? É uma órtese bem funcional também, bem leve e bem tranquila de estar posicionando. Aí, Alisson e Miriam, uma dúvida. Por exemplo, a gente, do ponto de vista prático, né, para nós reumatologistas, eu encaminho um paciente, por exemplo, para o shopping ortopédico, solicito uma órtese para nódulos de Heberden. E aí, Alisson, você que avalia e escolhe qual que é a melhor para o paciente, lógico, eu entendo também que existe um fator financeiro que o paciente vai escolher entre A e B, sim, mas aí eu te mando e você avalia a melhor opção para esse paciente? É assim que a gente faz? Bom, a gente poderia agir sim dessa forma, tá? Uma vez que eu sei que essas 2 órteses vão atender a sua prescrição, tá? Eu deixo em cargo do cliente, a gente posiciona e o que o cliente se sentisse melhor, perfeito. Vai ficar por conta dele. Ou então, eu posso ter a liberdade de entrar em contato contigo e te apresentando, te mostrando, doutora Mariana, eu tenho esses 2 modelos. Qual que a senhora acha melhor pelo quadro, E aí eu pego essa informação e já passo diretamente para o cliente. Hoje, com essa tecnologia de WhatsApp, está muito fácil. Então, a gente fotografa e manda. Doutora, eu tenho esses 2 modelos. Qual que a senhora acha que vai atender ou qual que não vai atender, ou essa mais específica? Então, está muito fácil essa comunicação. Depois que implementaram essas redes no WhatsApp, está muito mais tranquilo a gente sanar esse tipo de dúvida. Mas uma coisa que eu acho que facilitou muito as órteses da reumato simples é que aqui a gente vai ter sempre o Alisson ou um outro fisioterapeuta e a confiança, né? Quer dizer, aquilo que a gente discutiu aquele dia, eu não sei prescrever órtese, eu não sei o material, tamanho, lado, isso não te interessa. Você quer ver a função, quer ver o bem-estar do paciente. Então, uma vez o paciente chegando aqui, ele vai ter, para cada patologia, às vezes ele vai ter 5 órteses. Então, de acordo com o custo financeiro, com a efetividade, então vai ter sempre algum profissional qualificado para atender. Então, você não precisa me falar, eu quero uma órtese
uma Active Move, por exemplo, que é essa órtice aqui, que eu sou apaixonada nela. Se eu falar, eu quero uma órtice para risartrose de polegar, e aqui Sim. o Alisson vai dar 10 opções para ele, desde a mais barata, até nos meus eu já escrevo, sabe? Eu quero Active Move mesmo, porque eu amo ela, né? Ou então eu quero essas órtices para Splint para Heber, né? Para Bochar. Mas um reumato que não tem acesso a essas órtices, ele só escreve, eu quero a órtice para isso. Pronto, confiou, a órtice sempre vai sair da melhor forma possível, né? Porque para a gente é meio impraticável, né? Não sei que seja uma órtice para um cotovelo, uma órtice grande, mas essas órtices menores, facilmente o Alisson vai desenvolver aqui, vai fazer o melhor para o seu paciente, né? Ótimo, obrigada, Miriam. Bom, essa órtese aqui em particular eu não conhecia, tá? Não sei se vai dar para pegar bem por conta da cor. Eu vinha conhecer através até da doutora Miriam, acho que você que trouxe uma vez, né? Fez uma importação desse tipo de órtese há anos e anos atrás. A gente conhece como um anel digital, anel em 8, tá? Olha a quantidade de medidas, né, de tamanhos diferenciados. Se eu não estiver enganado, são 13 ou 14 tamanhos diferenciados, tá? A função básica dela é a mesma das outras que eu apresentei, mas por ser uma órtese mais delicada, a gente tem muito paciente que se adere a esse tipo de órtese. Por ela ser mais delicada, ela não fica tão aparente, ela não mostra tanto que a pessoa está usando algum produto ou alguma órtese, né? Ela tem uma coisa interessante, que ela tem o lado certo de estar posicionando, não dá para ver, não dá para reparar, mas um lado ela é maior do que o outro, né? Para um melhor posicionamento. Então, ela pega exatamente nessa articulação, exatamente para tratamento de desvios, dedo em garra, dedo em gatilho, uma órtese que ela é bem funcional para esse tipo de tratamento. Ótimo. E ela é sempre de interfalangiana proximal ou existe de interfalangiana distal? É só proximal ela? Distal também. Tá. Também, tá? Por exemplo, eu posso pegar um tamanho menor aqui, ó, e colocar na interfalangiana distal. Ela enquadra bem aqui, ó. Legal. Bacana? Legal. Joia. Bom, creio que as outras órteses, Mariana, de mão mais complicada, sempre são feitas por termoplásticos, né? Então, uma mão que precisa de algo para ser confeccionado, já é indicada geralmente o marido que faz, já são órteses que fogem dessas que são da loja, que são pré-fabricadas, que são as que o Alisson tem um acesso enorme, né? Quando ele vê que não é uma órtese que tem lá, ele já aciona o Amarildo e ele já faz a produção das órteses, que a gente sabe que muitas órteses a gente nunca vai encontrar pronto, porque as pessoas são diferentes, né? Precisa ser feito direcionado mesmo, né? Dentro de cada deformidade. Muito bom. Bom, mostrando, né, já que a gente falou um pouquinho de próteses, isso aqui é um modelo de uma prótese estética, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque minha área aqui é a órtese, aí prótese já entra, às vezes, o doutora Miriam e o Amarildo, mas esse aqui é um modelo de uma prótese estética. Vocês podem reparar que os detalhes são muito bem feitos, né? Desde a unha até as riscas, as rugas, né? Que a gente pode falar assim na pele. Tá dando para ver? Sim, sim. Pode aproximar? Esse aqui é um outro modelo, ó. Você tem a pigmentação, que é diferente. Né, muito bom. É muito bem feito, né? Não, muito bem feito. Ótimo. Bom, dando sequência, doutora Mariana, se o tempo você vê aí que está extrapolando, você pode me falar, tá? Tá, bom, eu acho que vai dar tempo, a gente fala, porque todo mundo está esperando muito joelho e pé, então nós vamos precisar falar. Então, vamos aqui, ó, vamos para joelho.
Joelho, Isso. creio que vai ser rápido, porque eu trouxe somente 2 órteses, tá? Uma joelheira elástica, compressiva, tá? A doutora Miriam prescreve bastante esse tipo de órtese, tá? Para dar uma estabilização leve e uma ligeira compressão na articulação, fazendo com que o paciente ganhe um pouquinho mais de estabilidade e confiança. Há relatos de diminuição de dor quando a gente posiciona esse tipo de órtese, tá? Joelheira elástica, não de neoprene, tá bom? Sempre elástica, porque eu tenho uma graduação, eu tenho uma compressão que ela é graduada desde da parte superior até a parte inferior dela, tá? Região para acoplar a patela e os pacientes também são 4 tamanhos, tá? Vai do tamanho P ao tamanho GG. Os pacientes gostam muito desse tipo de órtese, desse tipo de joelheira, tá bom? Uma outra órtese, essa aqui é um brace articulado, tá? O princípio é o mesmo do brace articulado ou da órtese articulada de cotovelo. Interessante dessa órtese, que ela eu não sei a palavra certa, tá, gente? Ela não trata valgo e varo. Ela simplesmente evita a evolução e estabiliza o valgo e o varo, tá? Sem falar que ela serve como um imobilizador também de joelho, onde eu tenho como graduar, tá? O nível de graus que eu quero, tanto de flexão quanto de extensão. E eu consigo também imobilizar em flexão, partindo de 10 até 90 graus. Eu consigo fazer a imobilização da articulação, tá? São 4 tamanhos diferentes, direito e esquerdo. A forma de posicionar é bem tranquila, são tiras de velcro, todas elas são acolchoadas e é um produto que pode ser posicionado direto na pele, tá? Não tem problema nenhum. Ela não causa nenhum tipo de atrito na pele, onde a gente pode vir a ter alguma ferida, alguma coisa nesse sentido. Os pontos de pressão, tá? Para manter a articulação bem estabilizada. É uma órtese que a indicação ela tem que ser muito, muito certa, tá? O porquê? Se o paciente não adaptar com esse tipo de produto, ele não usa, ele vai deixar de lado. Por quê? Você tem um período de costume, você tem um período de maturação quando você posiciona esse tipo de órtese, que eu cito aqui em torno de 3 a 4 dias. É incômoda, é um produto que ele é incômodo, ele tem pontos de pressão, principalmente se for um varo ou um valgo. Então, o paciente, às vezes, ele pode questionar, ele pode reclamar um pouquinho por conta de dor. E sem falar também que muda um pouco o padrão de flexão, um pouco do padrão adquirido do paciente, tá? Então, uma órtese que tem que ter um pouco de critério para ser prescrita. Ah, Alisson, mas eu consigo prescrever o paciente aí, testar, ver se vai funcionar e tudo? Tem. Não tem problema nenhum, tá? Ah, eu estou querendo prescrever, Alisson, mas eu estou com medo do meu paciente não adaptar. Tem como ele ir experimentar? Você tem aí para ele experimentar? Tenho. Não tem problema nenhum. Ele pode vir que a gente posiciona e ele faz um teste aqui sem nenhum compromisso. Tá ok? Alisson, 2 perguntas. A Mariana Maia fez uma pergunta aqui para você falar da órtese Unloader para joelho da Marcosur. E eu tenho uma outra pergunta também. Oi? Pode falar. Bom, essa é a da Mariana, provavelmente é a filha da Miriam, né? É a própria. Isso. Então, falar dessa órtese Unloader para joelho da Marcosur. E a minha dúvida é a seguinte: eu tenho recebido muito no consultório pacientes que já têm uma indicação de colocar uma prótese de joelho, mas que pela idade a ortopedia não quer colocar. Então, pacientes, né, que tem uma doença severa e né, evoluem com uma lesão de joelho mais grave, ainda relativamente jovem, e o ortopedista não quer colocar uma prótese, não quer fazer a cirurgia.
e os pacientes querem uma ajuda, né? Porque está lá um joelho instável, um joelho extremamente álgico, uma qualidade de vida péssima, muitas vezes com uma deformidade. O que a gente... Essa órtese seria uma opção para esses pacientes? Ou o que a gente oferece? Perfeito. A internet travou. Só um momentinho. A internet está te vendo. Voltou? Está normal, sua voz tinha ficado baixa, mas já voltou. Voltou? Bom, perfeita indicação esse tipo de produto, tá? Um paciente que tem uma indicação para, às vezes, colocar uma prótese, fazer uma substituição, mas, às vezes, por algum quadro não se possa fazer esse tipo de cirurgia, uma indicação perfeita para estabilização da articulação. Tá? Ótimo. Quadro álgico. Qual seria o preço dessa? Essa aí agora eu que estou curiosa, saber o valor dela. O preço dela? Bom, eu trabalho com 2 modelos de fabricantes diferentes. Essa aqui é uma órtese da Breg. A Breg ela é americana, tá? E eu trabalho com a órtese da MED, que é alemã. Essa órtese da Breg, o valor dela, 2.480. A órtese da MED, que é alemã, ela está 3.800. Alisson, mas você tem uma diferença entre elas? Tem. Para a função, ambas cumprem o mesmo papel. A diferença que você tem é no material feito, na matéria-prima cujas órteses são feitas, são fabricadas. Esse modelo, ele é bem mais leve, tá? E ele se molda mediante a articulação do paciente. Então, às vezes, primeiro ponto, como que eu determino o tamanho da órtese? Eu tenho que tirar 2 medidas básicas, circunferência da coxa, medindo 12 centímetros acima da linha média do joelho e 12 centímetros abaixo da linha média do joelho. Tirando essas 2 circunferências, eu tenho a determinação do tamanho da órtese. Mas, mesmo assim, eu posso ter, às vezes, algum nível de compressão na linha média do joelho. Então, essa órtese, ela se molda a isso. A outra, da MED, ela já é um material que ela é mais rígido, ela é toda de uma liga de alumínio. Então, acaba com isso que ela torna-se uma órtese mais incômoda para esse tipo de tratamento. Tá? Principalmente um paciente porque você citou aí, doutora Mariana, referente a um paciente que tem uma indicação para uma cirurgia de colocação de uma prótese, porém não pode. Mas eu já tenho indicações aqui também de pacientes que fizeram cirurgia, que têm prótese no joelho, porém precisam de usar esse tipo de órtese para estabilização, mesmo com uma prótese no joelho de substituição. Eu estou, por incrível que pareça, aparecendo vários pacientes com essa situação, e eu tenho um que é um paciente, né, da Santa Casa, um paciente do SUS, e ele não teve condições ele foi num ortopedista que indicou essa órtese, e ele não teve condições de adquirir, porque é um paciente um pouco mais humilde. Por isso que eu até fiquei bem curiosa em relação ao valor. Eu tenho dela aqui... Pode falar, por favor. Não, é porque eu falei que estava todo mundo querendo saber de joelho e pé. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Cristina, eu já vou falar, que aí você já encaixa também na sua resposta. Quantas horas por dia é indicado o uso da órtese? E se o uso contínuo dessa órtese, por exemplo, nesses pacientes que vão ter que usar a órtese muitos anos até chegar o momento da cirurgia, se isso não causaria uma hipotrofia muscular, não traria algum prejuízo para o paciente? Boa pergunta. Questão de horas de uso, tá? Depende muito. Se é um paciente ativo, a utilização da órtese vai ser por um período praticamente diurno. Todo período que o paciente estiver em atividade, ele vai estar utilizando a órtese, tá? Referente à fraqueza muscular, hipertrofia, hipotrofia. Bom, esse tipo de órtese não causa esse tipo de problema. O porquê? Ela é uma órtese que ela simplesmente vai atuar no posicionamento ou evitar um agravamento na deformidade.
ela não tem nenhum ponto onde vai substituir, possivelmente, ou então agir de uma forma que vá interferir na contração muscular. Então, ou seja, o porquê isso? Onde ela tem os pontos de fixação. Ela tem 4 pontos de fixação anterior e 4 pontos de fixação posterior. Então, esses pontos, eles não interferem na contração muscular. Pelo contrário, tá? Até pelo contrário. Então, causa de hipotrofia, fraqueza muscular no uso excessivo desse tipo de órtese, não. Pode ter certeza que não. Não é, por exemplo, um colete put, né? Que preconiza-se sim. Se você utilizar esse tipo de órtese durante um período longo, acaba que a sua musculatura acostuma, a sua musculatura enfraquece. Não entra nesse... A gente não precisa de levar para esse lado, tá? Esse tipo de órtese não causa uma fraqueza muscular. Ótimo, essa dúvida foi realmente importante e refletindo aqui agora dentro da sua resposta, a gente até pensa que talvez permita que o paciente até faça mais atividade ao longo do dia, talvez Perfeito. até beneficiando, né, algum ganho muscular. Tem mais uma pergunta aqui, Alisson, da Adriana Peixoto. Ela pergunta se uma joelheira articulada poderia ser uma opção mais acessível nesses casos, por causa do valor, né? Sim, me desculpa, mas mais acessível em que sentido? Acho que é custo, acho que é no valor. Tá, uma joelheira articulada seria mais barata. Tá. Se existe hoje no mercado mais barato? Sim, existe, tá? Inclusive, eu trabalho aqui com uma órtese articulada da Salva-Pé. Ela não é tão bem acabada igual a essa, tá? Um sistema de articulação que não é tão bem acabado como essa, tá? Mas eu trabalho sim com essa órtese. O valor dela em torno de 800 a R$ 1.000, o valor dessa órtese. Ok. Não, ótimo, obrigada. Eu estou procurando aqui quem que está com o áudio ligado para eu desligar. Ok. Alguma observação? Ok. Acho que podemos prosseguir. Bom, vamos para pé? Pé, ótimo. Então vamos Muita lá. fasciite plantar, Ótimo, aqui, ó. muito tornozelo pronado. O que a gente pode ajudar o pessoal aí? Vamos lá. Fasciite plantar. A gente pega muito cliente aqui com quadros de fasciite plantar. Mesmo sem nenhum tipo de prescrição. Os clientes chegam aqui às vezes, eu fui no médico há um tempo atrás, o médico falou que eu estou com uma inflamação na sola dos pés, que é uma tal de fasciite plantar, mas não me indicou nada. Bom, o que eu sigo aí de orientação que eu passo para os nossos clientes? Primeiro ponto, uma órtese noturna, tá? Para tratamento da fasciite plantar. Existem 2 modelos. Esse aqui é um modelo que eu consigo fazer o alongamento da fáscia plantar, tá? E eu tenho um outro modelo onde eu vou deixar a articulação do tornozelo em ângulos de 90 graus. Essa aqui eu consigo fazer o alongamento. Como que é feito isso? Essa órtese ela tem 2 tirantes, um de cada lado, onde eu consigo fazer a tração, tá? Eu traciono ela fazendo o alongamento da fáscia plantar. Então, esse aqui é um conjunto de tratamento. Então, esse aqui é para uso noturno, para uso diurno, a linha de palmilhas, tá? Palmilhas feitas sob medida, que a gente sabe que hoje solucionam bem o problema da fasciite plantar. E existem também hoje palmilhas prontas no mercado. Eu trabalho aqui tanto com as palmilhas feitas sob medida, como essa aqui, por exemplo, tá? E também com uma linha de palmilhas que já são pré-fabricadas. Essa aqui não é uma palmilha para tratamento de fasciite plantar, tá bom, gente? Mas
Olha, ficou mudo de novo, Alisson. Ficou mudo de novo. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver se voltou. Não. Oi. Agora sim, voltou. Voltou. Então, só voltando, uma coisa bastante interessante que eu indico também, um rolinho. Um rolinho com cravo que eu indico para estar usando da seguinte forma. Uma bacia com água morna, o paciente vai mergulhar os pés ali nessa bacia com água morna e depois fazer uma massagem com esse rolinho. Tem pessoas que usam bolinha de tênis ou bolinhas com cravos. Eu gosto do rolinho porque ele abrange bem a planta dos pés, ele pega bem a região da face. Então, um kitzinho básico que eu indico para os nossos clientes então, o uso diurno. Uma palmilha feita sob medida ou uma palmilha já pré-fabricada. Uma órtese para uso noturno, que já está mais do que comprovado que o alongamento da face plantar durante o sono auxilia bastante no tratamento da inflamação. E um rolinho simples para massagem. E Ótimo. uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, até a atividade diária do cliente, né? Eu sou segurança de banco, fico em pé 7, 8 horas por dia. Isso tudo, eu com calçado inadequado, que costuma ser aquelas botas. Então, isso tudo influencia também, né? No tratamento da fasciite plantar. Tá? Ótimo. Alisson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa órtese para dormir, sabe? Para fasciite plantar. E o paciente dorme alongando a face a noite toda. Isso não é incômodo? Porque, igual, por exemplo, quando a gente vai fazer alongamento, né, numa academia, é doloroso, e principalmente se for um lugar que tá ali mais inflamado. Isso não é incômodo? A pessoa consegue dormir com conforto? Olha, a órtese por si só ela é incômoda, tá? Mas como que eu passo para os nossos clientes? Primeiro ponto, ele vai posicionar a órtese, vai dormir 2 noites com ela em ângulo de 90 graus, tá? Sem fazer a tração. Após essas 2 noites ou uma terceira noite, ele começa a fazer a tração gradual. Ele não vai tracionar ao máximo que a órtese permita ou que ele consiga. Então, essa tração, esse alongamento vai ser gradual. Alisson, mas vai incomodar a si mesmo? Vai. Se o paciente sentir incômodo durante o uso noturno, Alisson, eu tirei a órtese durante um período durante o sono, não tem problema. Na próxima noite, volta novamente com a órtese em 90 graus, até você acostumar. Pelo menos de relatos que eu tenho aqui, até a doutora Mira, se usou uma órtese dessa, né, doutora? A doutora usou, inclusive, uma órtese dessa. Os relatos que eu tenho aqui é que a órtese ela incomoda não pelo fator do alongamento, pelo fator de ser um produto que, por exemplo, se o paciente tem o costume de levantar à noite para ir ao sanitário para beber uma água, ela não pode colocar o pé no chão com essa órtese. Principalmente se ela tiver tracionada, que ela vai projetar a pessoa para frente. Então, às vezes a pessoa acorda e esquece que está usando esse tipo de produto, por mais que ela tenha um antiderrapante e tudo, assim, a chance de, às vezes, cair, né? É perigoso cair, ter um acidente é muito grande, entendeu? Tá. Mas o incômodo pelo alongamento da face, não, eu nunca tive nenhum relato aqui. Ótimo. A Karine está perguntando se para facilitar... Usa, né, Ália? Falo que o alívio desse tipo de órtese é tão grande que o desconforto é o tamanho, porque a tração que se faz, ela não incomoda, e o alívio no outro dia é substancial, que você quer mais forçar cada vez mais e ficar livre da fasciite, porque só quem teve para saber o tanto que incomoda, né? Muito bom saber. Essa aí eu realmente nem conhecia. E a Karine está perguntando se para fasciite é melhor a palmilha ou uma calcanheira? Palmilha, tá? Calcanheira, não. Calcanheira, apesar que muitos colocam no verso que trata esporão de calcânio, fasciite plantar, desvio de calcânio, não.
tá? Facete plantar palmilha, principalmente uma palmilha onde a gente tem um apoio no arco plantar, tá? Eu preciso de uma palmilha que me dê uma sustentação, me dê um apoio no arco plantar, tá ok? Então, Ótimo. calcanheira, bacana para absorção de impacto, mas facete plantar, vamos optar sempre pela palmilha, tá bom? Feita sob medida ou uma pré-fabricada. Mais algum questionamento? Não, acho que Não? a gente podia falar de um tornozelo pronado aí, com a queda do arco, para a gente encerrar depois. Aí, Alisson ficou mudo de novo. Eu não sei se está ficando mudo só para mim ou para todo mundo. Fala Não, aí. eu Voltou, acho voltou. que... Voltou? Pode ser Voltou. alguns picos aí De da internet, rede né? mesmo, de internet. Uhum. Então, uma palmilha para queda de arco plantar. Essa aqui é uma palmilha que ela é pré-fabricada, tá, gente? É uma palmilha pronta. A gente confecciona aqui a palmilha feita sob medida. A medida, aqui a gente utiliza a medida de gesso, apesar que já está caindo bastante aqui, a gente usa, raramente a gente usa essa medida de gesso, a gente está utilizando mais a espuma, tá? Onde o paciente pisa nessa espuma, a gente tira o molde onde confeccionamos a palmilha. Essa aqui é uma palmilha já pré-fabricada, que ela tem aqui, ó, se vocês repararem, tá? Um apoio para o arco plantar, um apoio para dar uma sustentação no arco plantar e também um pilotinho aqui retrocapital. Ah, mas tá bom, Alisson, mas todo pé que eu preciso de dar uma sustentação no arco plantar, vai ser essa palmilha? Não. Tem algumas palmilhas que realmente a gente aconselha a ser feita sob medida, tá? Por quê? Atinge melhor o problema, você tem uma palmilha mais fidedigna, uma palmilha que vá, assim, suprir a necessidade, às vezes tratar ali o real problema do paciente. Uma outra palmilha que eu trouxe aqui para mostrar a vocês também, é uma palmilha bem tranquila, a gente pode falar que é como se fosse uma palmilhazinha valente, né? Uma palmilha bem fina, e o interessante dela, principalmente para mulheres, é que ela é 3/4. Então, aqui, ó, que interessante. Então, mulher que gosta muito de usar esses sapatos, né, essas sapatilhas com esse soladinho mais baixo, ou um sapatinho social com um pouquinho de salto. Então, é uma palmilha 3/4 com um piloto reto capital, tá? Para auxiliar aí, às vezes, não me fugiu aqui, me fugiu o nome. Não, essa aqui para queda de arco, não, uma metatarsalgia, tá? Uma metatarsalgia é uma palmilhazinha bem bacana para tá posicionando aí nos calçados, principalmente mulheres em calçado social. Ótimo. Outra palmilha que eu trouxe, essa aqui é uma palmilha exclusiva para prática esportiva, tá? É uma palmilha também importada, se eu não estiver enganado, eu acho que ela é americana, eu creio que sim. Ela tem toda uma absorção de impacto, tá? Você falou aí para calcânio, região de calcânio pronado. Essa aqui é uma palmilha que eu indicaria para isso, para, às vezes, um calcânio pronado. A gente tem a calcanheira, que é uma calcanheira de gel, é um gel mais fixo, mais duro, que também ela serviria para calcânio pronado e ou supinado, tá? Então, uma palmilha mais exclusiva para a prática esportiva. Essa aqui é feminina, ela tem auxílio e absorção de impacto de gel no calcanhar, a frente dela é mais fina, mais estreita, mas também toda produzida em gel. E o interessante dessa palmilha é que ela abrange determinados tamanhos, ela vai do 38 ao 41, bem simples, ela posiciona no calçado ou pega uma palmilha do calçado que está querendo utilizar e faz o recorte nela. Ela é bem fácil de recortar. Ok? Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, alguma pergunta? A Kelma até comentou aqui que essa é para eu correr, porque eu sou corredora e tenho quase tudo isso aí. Eu tenho uma pronação do tornozelo esquerdo. Fala com ela para vir aqui. Um monte de coisa. Qual o nome dela? Não, sou eu. Ah, é para você? Dá um pulinho aqui, vem cá. Vem cá experimentar.
Pode deixar, vou sim. Ó, isso aqui, esse produto é muito bacana, muito interessante, que é uma calcanheira de silicone, tá? Simplesmente para absorção de impacto. O interessante dela é que ela vem com essa meinha. Então, a pessoa consegue ter esse alívio de calcânio utilizando um chinelo, utilizando uma sandália ou até mesmo descalço. Tá? O diferencial dela é essa, que ela vem com essa meinha e a parte de silicone ela é bem espessa, ela é bem grossinha, então ela absorve bem o impacto. Tem tamanhos, são 3 tamanhos diferentes e é muito interessante. Ah, uma coisa bacana também, ela pode molhar. Tá? Então, às vezes a pessoa vai para o clube, eu não aconselho ir para a praia por conta de areia, mas o clube, piscina, alguma coisa assim, esse material é neoprene, então ela pode molhar, tá? Não tem problema nenhum. É muito interessante esse produto. Um outro seguindo essa linha. O áudio deu problema novamente? Não, ficou um pouquinho baixo, mas já voltou. Isso aqui é uma meinha, né? Uma meinha com uma lâmina de silicone para proteção do tendão de Aquiles, tá? Então serve tanto para proteção, né, num pós-cirúrgico, ou então uma proteção para calçado mesmo. Pessoas às vezes que têm esporão de calcânio, mas exatamente ali onde se tem ali a inserção do tendão de Aquiles, né? Costuma ter ali um esporão. Ela tem aqui a lâmina de silicone mais espessa exatamente para proteção desse tendão, tá? Também são 3 tamanhos diferenciados e esse tecido é bem gostoso em contato com a pele. Ele é bem bacana. É um tecido, uma malha fria, né, que se fala. Eu usei recentemente um paciente com tofo nessa região e foi a única coisa que ele viu como algo viável para ele conseguir andar, porque o médico não quis operar, né, que era bem quase na inserção do tendão de Aquiles, e esse silicone flexível, né, que ajuda a não ter esse contato com o sapato, foi ótimo para o paciente, sabe? Ah, que ótimo. Outra coisa também que eu nem sabia que existia, muito, muito interessante, estou aprendendo muito hoje aqui. Bom, a gente está falando de tendão de Aquiles, então, de propósito, eu peguei isso aqui para vocês verem, para vocês conhecerem. Isso aqui é uma tornozeleira, tá? Uma tornozeleira elástica, é um produto importado também, tá? Diferencial dessa tornozeleira, que ela é para tendinopatia do Aquiles. É muito interessante. Ela acompanha com 2 calcanheiras de 1 centímetro cada, tá? Como que pode ser utilizada essas calcanheiras? Eu tenho indicações aqui para esse tipo de tornozelo para esse tipo de produto que o médico pede para usar ambas calcanheiras em conjunto com a tornozeleira, no mesmo membro, tá? E eu tenho médicos que pedem para usar uma de cada um para exatamente evitar que a pessoa fique mancando, fica com um pouco de desnível, apesar que é muito pouco. Interessante dessa tornozeleira, que ela tem aqui, ó, 2 laminazinhas bem espessas de silicone, exatamente na região lateral, né, do tendão de Aquiles, onde propicia ali uma melhor irrigação, uma melhora na sensibilidade. Então, assim, é uma tornozeleira que ela tem pontos de compressão diferenciados, não sei se está dando para vocês repararem, mas ela tem uma trama toda diferenciada. Cada trama dessa diferenciada é uma compressão, é um ponto de compressão, tá? É um produto muito legal também, muito utilizado por atletas, tá? É um produto que corredores usam muito, jogadores de futebol usam bastante também. Muito bom. Saindo um pouquinho aqui do tornozelo, vamos para antepé. Isso aqui é um protetor de joanete, tá? É uma meinha com uma lâmina de silicone, onde a gente posiciona e é um protetor, literalmente isso, um protetor de joanete. A utilização, às vezes, com calçado, alguma coisa assim. A função principal é essa, só proteger mesmo, para evitar a pressão e o atrito.
E tem algo para tentar alinhar um pouco, tentar corrigir um pouquinho o joanete ou não, Alisson? Sim, aqui, ó. Temos aqui o tradicional carretel, tá? O carretel de silicone, que é posicionado entre o primeiro, né, e o segundo dedo, exatamente a função principal é para evitar a progressão, tá? Para corrigir o joanete, Só cirurgia mesmo, não tem né? órtese, só cirúrgico. Vários questionamentos que a gente chega aqui, mas vai voltar ao normal? Eu falo, ó, voltar ao que era original de fábrica, infelizmente, não. Não tem só jeito. com cirurgia, não tem jeito, tá? Então, esse aqui é um dos vários produtos que a gente tem aí para evitar uma progressão do joanete, tá? Ótimo. Um produtinho que a doutora Mira indica bastante também. Isso aqui acho que para muitos é novidade. Eu acho que vocês vão amar esse, viu? Isso aqui é uma palmilha para tração para dedo em garra, tá? Se vocês já viram esse tipo de produto, provavelmente na internet. Tão interessante. Aqui ela é somente para um dedo, tá? O segundo ou terceiro dedo. Eu tenho ela para, ou melhor, não tenho, né? Que acabou. Mas ela existe para dois ou três dedos, tá? A função, como que utiliza? Bem simples. Posicionei no pé do paciente, né? Ele vai estar aqui com o dedo em garra, e eu vou tracionar esse elásticozinho aqui embaixo, ó. Muito simples, eu traciono ele, ó, de forma que eu estendo o dedo. É uma palmilha e isso que fica dentro do sapato? Fica dentro do sapato. Mas e esse elástico que sobra aqui embaixo, ele fica onde? Não tem problema nenhum. Ele vai ficar assim, ó. Ah, tá. Tá? Aqui, ó. Ele dobra, não tem problema nenhum. Uhum. Tá? Ah, mas e essa rebarba que ficou aqui sobrando? A gente pode recortar, tá? A gente recorta. Aqui eu posicionei no segundo dedo e também estou posicionando na mão. Mas, por exemplo, no terceiro dedo, ela ficaria completamente acoplada na sola dos pés. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho que fica dobrado. Muito interessante esse produto também. Vou mostrar aqui para vocês. Eu falei de palmilha sob medida, mas não falei dos calçados. Esse aqui é um calçado típico, tá? Fabricado aqui no shopping ortopédico. Calçado que ele é todo em couro. E ele é um calçado ortopédico. Ausência de costuras internas, tá? Então, pessoas com diabetes, né? Não corre esse risco. Ele é todo forrado, ele tem bordas acolchoadas e a palmilha dele a gente consegue retirar para usar uma palmilha feita sob medida. Ele tem um calçado que ele tem profundidade, onde a gente consegue posicionar uma palmilha feita sob medida. Eu tenho desde sandálias, tá? A calçados fechados, tá bom? Masculino e feminino. Todos feitos em couro, tá ok? Esses são produzidos aqui. Lembrando que casos específicos, casos de deformidades específicas, nós confeccionamos também calçados sob medida. Tá? Os pacientes vêm, a gente tira um molde e confeccionamos o calçado feito exclusivo para aquele paciente. Um pé 37, o outro 40, não tem problema, a gente confecciona um pé 37, um outro 40. Tá? Isso aí não tem problema nenhum. Tá ok? Uma coisa interessante que o Alisson falou é que, por exemplo, num dedo um pé onde tem acavalgamento de dedo, eu posso usar essa palmilha, que é uma que eu uso muito. E quando eu não quero, eu posso usar um sapato ortopédico com o neoprene em cima. Então, quer dizer, o dedo acavalga, mas o neoprene ele vai acompanhar a deformidade do dedo. Então, é extremamente indolor. E outra coisa que eu não sei se você ia falar, mas que eu tenho medo que você esqueça, que eu sou apaixonada, por exemplo, eu tenho uma palmilha dessa e eu tenho muitos pacientes com
com cravos plantares, e esses pacientes choram muito, né? Então, a gente tem uma palmilha de plastazote, que é uma palmilha macia, e o paciente, ele pisa nela, ocorre uma depressão, e a palmilha sai com os furos do cravo. Então, quando a pessoa ela apoia na palmilha, o cravo fica suspenso dentro da palmilha. Então, para mim, são medidas salvadoras para o pé de um paciente reumatoide, que a gente sabe que as cirurgias nem sempre são fáceis, são complicadas, né? Bom, gente, eu acho que tornozelo e pé, eu falei de tudo, pelo menos o que foi proposto, que eu trouxe. E agora eu vou falar um pouquinho, mas é coisa rápida, são só 4 produtinhos voltados para a coluna, tá ok? Ô, Alisson, eu acho que a gente podia deixar o da coluna para uma próxima live, que a gente geralmente faz a live de 1 hora, a gente está um pouquinho estourado, e a coluna vai entrar mais escoliose, às vezes mais... acho que o pessoal da pediatria até ia gostar muito, mas vou deixar aqui o compromisso da gente agendar um próximo evento ou um outro dedo de prosa, só para a gente não estourar tanto o nosso tempo. Ótimo, ótimo. É até eu bom, acho que a gente aprendeu muito. A gente pode fazer uma live voltada só para a coluna, porque são N produtos, são vários produtos. Ótimo, ótimo. Vamos programar isso. E assim, eu acredito que o pessoal compartilha da minha opinião. Eu aprendi demais hoje. Tinha coisas que eu nunca tinha escutado falar, e é muito interessante a gente ver as opções que a gente tem e até a facilidade, né, de falar: Miriam, olha, estou te mandando aqui, me ajuda aqui numa prescrição. Alisson, prescreve isso aqui para mim, me ajuda nessa deformidade. Então, é importante a gente entender que esse contato ele é muito benéfico, tanto para nós, que precisamos resolver o problema do paciente, e para o paciente que vai ter o seu problema aliviado, e eu acho que isso é fantástico. Eu queria agradecer demais a boa vontade e o empenho de vocês em contribuir para a sociedade mineira desse jeito, e é isso que eu sempre falo em todas as nossas reuniões: a sociedade mineira somos nós, né? Ela é feita de pessoas, e todo mundo contribuindo um pouco é o que faz a gente crescer. E eu vou deixar vocês falarem. A Viviane, nossa diretora científica, vai fazer um fechamento aqui também. Eu acho que a Maria Fernanda teve que sair, se ela estiver aí ainda, ela dá uma palavrinha. Viviane, você pode falar aí o nosso encerramento, e a Miriam e o Alisson depois fecham para a gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a todos que puderam participar da nossa primeira live aí de 2022. Nós já estamos aí programando, né, Mariana, com todo carinho, temas bastante palpitantes para a gente trazer aqui no nosso encontro mensal. Lembrar da nossa jornada mineira, né, Mariana? Já fazer uma propaganda aqui, um save the date, que nós tivemos que mudar a data. 24 e 25 de junho, isso. Fala aí, 24 e 25 de junho. 24 e 25 de junho, que a gente teve que antecipar esse ano, e se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um evento, pelo menos híbrido, né? Para a gente poder encontrar fora da tela, pela primeira vez. E agradecer demais a participação da Miri e do Alisson, igual a Mariana falou, é um mundo à parte, né? Essa questão de órtese, prótese, e que eu pelo menos aprendi, né? Como a Mariana diz, aprendi muito aqui hoje, e a gente passa a ficar mais atento de mais possibilidades que a gente pode ofertar para o nosso paciente, né? Então, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, e parabéns à Miriam e ao Alisson, né? Obrigada aí pela disponibilidade. Quero agradecer a todo mundo. Não precisem me procurar, porque tudo que eu aprendi foi com a vivência, foi com o Alisson, foi com o Marildo, foi com eles, que me ensinaram muito. Lógico que eu sabia das patologias, e hoje você vê que eu fiquei quieta, e o Alisson falou o tempo inteiro, porque ele entende de todos os produtos, e eu acho que qualquer paciente seu vai estar super bem orientado, tanto
com ele ou com a equipe toda que atende aos nossos pacientes. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite feito pela doutora Miriam, pela doutora Mariana. Peço desculpas aí um pouco o nervosismo, mas como eu falei, é a primeira vez que eu estou participando dessa live. Me deixo à disposição de vocês, tá? Se quiserem entrar em contato comigo, eu não sei se deixaram disponível aí durante a live o meu contato, mas se caso não deixaram, por favor, solicitem que eu passo para vocês. Pode falar seu contato, Alisson. Tá, o meu celular é o 319-8806-4394. Então, qualquer dúvida, Alisson, me auxilie aqui sobre uma prescrição, qual que é a melhor órtese, o que você tem, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Tá ok? Queria agradecer mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Foi realmente excelente. Agradecer a todo mundo que participou, fazendo as perguntas e assistindo. Gostaria de deixar um último convite para todo mundo responder o questionário da equidade de gênero. Eu vou pedir para a Laís enviar novamente para os sócios da Mineira. Homens e mulheres precisam responder, para a gente ter um dado bem bacana. É um projeto da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mas que está sendo coordenado aqui pelo nosso grupo de Minas, então é importante a gente fazer um trabalho bonito. Obrigada aí a todos que já participaram, e quem ainda não participou, por favor, participem, que vai ser muito importante para a gente. Obrigada, Miriam, obrigada, Alisson, foi realmente muito bom. Eu vou encerrar aqui a gravação